Ele é de Guarulhos, jornalista, cantor gospel, um fenômeno. Só no YouTube soma quase 1 milhão de inscritos, tá sempre com a câmera pronta na mão, língua afiada e dizem que ele é um dos queridinhos do presidente Jair Bolsonaro. Será? Ele foi alvo de uma operação da Polícia Federal dentro do inquérito dos atos antidemocráticos, fez declarações polêmicas contra o STF e, por isso, ganhou a admiração da ala bolsonarista. Seja bem-vindo, Fernando Lisboa! Ihu! Ihu! Meu amigo, 1 milhão de inscritos só no YouTube, mas você tem várias redes. Quantas pessoas hoje te seguem? Você é um influenciador que move opiniões todos os dias nas redes sociais. Primeiro, agradecer a oportunidade. Obrigado por mais esse espaço. Agradecer toda a equipe técnica aqui junto. E esse trabalho de rede, ele começou num momento, né, de depressão. Eu não tinha projeto nenhum de estar nas redes sociais. As pessoas simples de comunidade, né, no meu campo e minha realidade era o quê? Jogar bola, curtir, empinar a pipa, quando der, juntar um monte de frango com farofa e ir pra praia, tirar uma onda e curtir a vida. Porque política não era relacionada e nem debatido em periferia. Não era, tá? Não era. E a partir do momento que você consegue resgatar a sua opinião, ter uma consciência política do que acontece ao seu redor, aí você começa a ficar um pouquinho mais crítico, mais técnico, você começa a observar um pouco melhor. Peraí, não é tudo assim. E eu entrei na política falando com um pedaço de vidro, né, com o celular. Esse testemunho eu conto no meu livro, né, A Vida Antes do Online. Esse livro é pra quem? Ele. Esse livro aqui eu trouxe pra você aí. Tô vendo ele, tipo assim, dando Fica uma bem elegante, sopa. né? O livrinho tá aqui. A Vida Antes do Online, eu conto um pouquinho como que é ser negro, pobre, de periferia, mãe prostituta, quilomba, né? Meu pai abandonou minha mãe com 7 filhos, muito cedo. E a gente passou fome e necessidade. Então minha mãe sempre dizia, se você for pro lado errado, você vai sozinho. E se você for pro lado bom... Não, peraí. Cala a boca, Siri. A Siri tá dando trabalho aqui, Caraca, já. A Siri cala a boca, tá, cala a ela boca. quer entrevistar. Essa eu deixava rolar sem corte. Essa eu cala a boca, Siri. Continuamos. Pode deixar, diretor. Sentimento, musiquinha triste, pronto. Então, e minha mãe, a gente passou muita necessidade. E na necessidade você cria maturidade, responsabilidade. E nesse livro eu conto um pouquinho das dificuldades que a gente passou. E a ideia do livro é o seguinte, é dizer para você que você pode chegar onde você quiser. Não sou eu que determino onde você quer chegar, não é você que vai determinar para mim onde eu vou chegar, tá? E não é o local que você nasceu que determina onde... não posso. Eu sou filho de pedreiro, vou morrer filho de pedreiro. Não. Você pode ser um juiz, você pode ser um presidente da República. É você que determina onde quer chegar. E esse livro foi um divisor, porque eu não tinha muito contato com leitura. Assim, você lê, você vai se informar, vai correr atrás, mas quando você se inscreve em um livro, você tem que ter relacionamento com a escrita. Uhum. Então é muito louco, é um mundo mágico. Escrever um livro é um mundo mágico. Então, mas você formou em jornalismo. Minha formação é administrativa, sou administrador de empresa, né? Primeiro atuava como cantor gospel, muitos anos na igreja. Ainda canto. Qual igreja? Belém, Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Inclusive, mandar um abraço para o pastor José Wellington Júnior, né? O meu pastor que está sofrendo um processo aí pelo PT, né? A turma que gosta de cristão, mas processa os cristãos, né? E a gente vai pensando que a gente é idiota. E esse livro eu trago para você. Muito obrigada, estou muito honrada. Momento jabá. Tá vendo? Tá, ele tá em e-book e as peças que eu tenho em mão sou eu mesmo que produzo em pequenas quantidades para levar. Mas em e-book ele está liberado. Nos eventos que você participa e as pessoas têm acesso. Tem acesso, só tem acesso ao livro. Então, assim, é quase uma peça rara, né? Porque ele acaba sendo um livro artesanal. Não sai em grande escala e ele sai de acordo conforme você vai fazendo as missões. Gente, tem imagens, as letras são grandes, relativamente grandes, então tem o que uma média aqui, já falando aqui para vocês, dando um spoiler, tem 125 páginas, então é um livro fácil. O segredo em um dia isso daqui. Eu tenho que te passar rápido a mensagem. Esse é o objetivo. Tudo que eu passei, eu tenho que te passar rápido. Eu poderia escrever uma bíblia. Eu falei, mano, não compensa. Tem que ser um negócio que o cara vai sentar ali, já leu, e opa, esse é o caminho. Isso. Se ele conseguir, eu também consigo. Esse é o acesso rápido. É o rápido. E a ideia do livro, depois eu colocar umas linhas em brancos, é que todo mundo tem uma história. Depende se você quer publicar a sua história ou não. Cada pessoa é um livro independente.
Alguns querem compartilhar sua história com o pessoal. É uma história de vida. Outros falam, não, tá bom, a minha livraria é interna, não vou passar para ninguém. Então, esse campo da leitura é muito louco. E a minha formação foi administrativa. Mas, graças, né, ao ministro Gilmar Mendes, né, uma decisão que tem, a gente pode usar, porque eu já executo a função de jornalismo, então se você está na área, você pode... Poxa, eu estudei 4 anos, gente. É, bem feito. Quer dizer, boa sorte. Eu tenho um diploma. Sério? Você tem? Vende aí. Dá uma Você cópia, sabe né? que isso é algo que até a gente fez uma entrevista no CIPEC do ano passado e o Silvio Grimaldi, né, tava falando a respeito disso. Falou, Ari, hoje a ala de jornalistas, ela é politizada com viés ideológico de esquerda. É muito difícil encontrar, principalmente mulheres, Exato. jornalistas e que atuam como você tem atuado. E aí ele falou assim, mas hoje em dia não precisa mais, né, de diploma de jornalista. A gente pode atuar como jornalista. Aí eu falei pra ele, eu discordo de você, porque se eu disser pra você que não precisa estudar 4 anos para se tornar um jornalista, que é a minha profissão, eu não estou jornalista, eu sou jornalista pro resto da vida, eu estaria invalidando meu diploma. Então, Exato. eu sou a favor de você estudar, ter conhecimento técnico, para você ter essa experiência teórica na faculdade, porque é muito importante você ter o conhecimento de vida. sei. Eu valorizo muito. A questão Mas do gera uma jornalismo- autoridade, não é Ma- quando você tem um diploma? Mas a questão do jornalismo é o seguinte, observa. O que a militância da esquerda fazia? Tem um monte de jornalista, me desculpa, meia coxa aí. Mas você concorda que Tem a um gente monte. poderia Não, tá certo. estudar os 4 Mas anos? esse é o certo, esse é o correto. Esse é o correto. Por É o que correto. só o jornalista o cara não chega pode? e fala, eu sou técnico em administração lá porque eu aprendi do nada, então eu executo. Você vai pegar o diploma? Não. Pois é, Jornalista, você tem que fazer a faculdade, um curso, não se vira. pois é. Não, então o que acontece? Mas você Como não acha tem que isso foi uma estratégia para que... a esquerda? Exatamente. Pode observar que a esquerda foi a que mais usou esse benefício. Exatamente. Aí tudo eles metiam a carteirada, Porque sou todos jornalista. podem falar aquilo que eles mandam. Acabou. Acabou. Aí o cara tem um bloguinho que senta o cacete na direita, sou jornalista. Você vai falar o quê? Aí você fala o quê? Pode. Ele é. Pode. Ah, mas ele não tem faculdade. Ah, mas ele é. Exato. Então, assim, depois que eu vi esse detalhe, eu falei, então vocês são bem espertinhos. Vai usar o mesmo jogo. Aí nós começamos o mesmo jogo. Eu falei assim, não. A gente dormiu muito tempo em Berço Esplêndido, né? Exato. A direita dormiu muito tempo. A gente estava ocupado trabalhando, nós esquecemos do nosso Brasil. Mas hoje eu costumo dizer que tudo tem um tempo. O Brasil começou a falar de política de 2018 em diante. Depois da era Bolsonaro, sem dúvida. Acabou. É um antes Bolsonaro, depois Bolsonaro. Depois. Então, quando chegou Bolsonaro, o brasileiro começou a discutir política. Eu tenho saudade quando a gasolina era R$1, R$2. Mas e a inflação? Não. E o salário? Não, isso é um papo de sonhador. Porque olha só, quando o cara fala que tem saudade da gasolina a R$1, Do dólar a saudade. 2,20. só não tem saudade do salário mínimo, que era R$150 e R$200. Exatamente. Então você vê que é uma Um hipocrisia. não sabe fazer o cálculo. Não, é hipocrisia. É. Hoje você ganha 5 vezes mais e quer pagar a mesma coisa. Eu falei, pô, até eu que sou trouxa. Não, até eu. Até eu. Até eu que sou jornalista de humanas sei fazer essa conta. Então, esse mundo político, para as pessoas simples, é muito bom. E o que eu faço é o seguinte, eu busco a informação no modo técnico, como jornalistas, políticos colocam, e eu tento trazer de uma forma simples que eu consiga compreender primeiro, porque a grande maioria da sociedade não tem tempo de ficar indo no dicionário e ver o que o cara está falando. Porque eles conversam tão técnico que sai da realidade. Mas eu me lembro, quando eu era criança, eu reparava que os meus pais assistiam os noticiários e não entendiam. Vamos assistir pra gente ver o que tá acontecendo. Mas não entendia nada. Se você falasse, o que foi dito aqui na TV? Falava, então, eu acho que tá tudo bem. Exato. Por quê? Porque a linguagem era extremamente técnica. Era aquilo que era escrito na redação, que os jornalistas, para falar com jornalista, advogado com advogado. Já sentou numa roda de advogado? O que você entende? Nada. Eu fico flutuando. E filósofo? E filósofo? Eles começam a filosofar, você fica assim. Exato. O que ele tá falando? Era essa linguagem que tinha antigamente para noticiar para a população, a mais interessada na informação, de uma maneira que ninguém entendesse, porque era proposital. Aí, Começou o aparelhamento. O que o Olavo faz? Vai todo mundo a merda, vai pros quintos. Mas peraí, mas filósofo? É você também. Aí o povão começou a entender. É verdade. O que o Bolsonaro faz? Vai a merda. Não foi? Vai logo. Sabia que é um gatilho falar palavrão? A questão assim... Dá um gatilho e a pessoa presta atenção em você, sabia? Mas a nossa linguagem, vamos ser sinceros, depois de Paulo Freire, a nossa linguagem é chula. É chula. Uhum. Se você sofisticar, você tá perdida, você sozinho. Ninguém entende. Ninguém entende, você tá Ninguém falando pra entende. ninguém. Nós estamos falando para a maioria.
Como a gente disse, numa roda de advogados, todo mundo entende. Todo mundo entende. Mas e a massa? Como é que a gente se comunica? A massa olha e fala, ixi, é chato. É chato, é entediante. Você quer ver matar? Quando tinha aquelas reuniões de político no bairro. Meu, que bagulho chato da preula. O cara era tão chato, irritante. Beleza, tá bom, fechou, não vai você, vambora. A vontade era correr. Então, assim, depois de Bolsonaro, a política ela ficou muito mais democrática. Você vê a tiazinha falando, você vê as pessoas simples falando. Eu cubro manifestações pelo Brasil, sempre estou rodando, motocicletas. Eu falo para você que não é normal. O apoio que o presidente Bolsonaro tem não é normal. Eu faço estudo de rede, hoje só o Bolsonaro hoje tem de 65 a 70 milhões de pessoas na rede dele. Aí ele pega os apoiadores do Lisboa, porque eu apoio mesmo, sou conservador e não jogo pro lado errado. E não ganha nada. Oi? Não ganha nada para apoiar? Graças a Deus não. Porque antigamente essa turminha do PT tinha que mamar na teta. Eu acredito na meritocracia, acorde cedo e trabalhe. Também. O sucesso não é sucesso, para mim é trabalho. Uma premiação daquilo que você passageiro. Desenvolve e aí são seus resultados. É passageiro, é trabalho. Eu estar aqui é trabalho. Uhum. É sucesso. Sucesso eu não conheço sucesso, eu conheço trabalho. Você não chega a lugar nenhum sem trabalho. E essa turma foi doutrinada a fazer o seguinte, ter tudo na mão. Uhum. Então eles vêm com aquela narrativa de... Como é que eles dizem, né? Dívida histórica, né? Tem uma dívida histórica. Que dívida histórica, irmão? Quero que se exploda a dívida histórica. Eu não devo bosta nenhuma, ninguém deve merda nenhuma pra mim, não. É meritocracia, acorda cedo e vai trabalhar, corre atrás. Você entendeu? Aí eles ficam querendo pautar o negro contra o branco. Minha mãe é negra quilomba, foi ex-prostituta. O Lula ficou 10 anos no poder. A gente continuou pobre, na mesma quebrada, do mesmo jeito. Aí eles tentam roubar a tua mente, dizendo pra você o seguinte, ele tirou o povo da pobreza. Mas eu tô na mesma bosta. Eu tô na mesma merda. Cadê minha Evoque, minha Land Rover? Eu quero MacBook. Eu quero Disney. Eu quero ostentação. Eu quero o meu relógio. Eu quero o relógio igual dele. Eu quero curtir, rapaz. Aí vem com um papinho furado. Vai pros quintos, rapaz. Quero coisa boa. Eu quero ir em Maragogi. Eu quero comer coisa boa. Eu quero andar de avião, primeira classe. Quero curtir. Agora, se você quer ficar na pindaíba e deixar ele roubar o que é nosso e tirar o que é nosso, que é por direito, porque eu nasci aqui. O Brasil é meu. E eu vou desfrutar de tudo que é meu aqui. E ponto final. Agora tem alguns brasileiros que entregam o jogo. E você tem uma frase de muito impacto no seu canal do YouTube, em um deles, né? Que tá bem assim, não desista do seu Brasil. É seu. É seu, é nosso. Exato. Mas eu tenho a minha parte. Como que eu contribuo? Votando, trabalhando. Não é isso aí? Toca aí, amigo. Vou falar pra você. Hoje, o Brasil tá correndo um grande perigo. Sério e eminente. Antes eu pensava que era coisa de teoria e ficção científica. É coisa da cabeça dos outros. Eles querem que a gente pense assim. Pra você ter ideia, a esquerda hoje no mundo, se você pegar os países de esquerda que tem no mundo, vamos ser sinceros, eu estive na fronteira da Argentina com Foz do Iguaçu, fiquei por 1 hora ali, fiz algumas gravações, eu via pessoas vindo, índios e pessoas da Argentina, atravessando a ponte, sentido Foz do Iguaçu, para pedir comida, para voltar para a Argentina. A inflação naquele país está gigante. Uhum. Aí eu falei, eu vou comprar umas moedas da Argentina. Peguei R$94 e comprei 1.880 pesos. Para mim mostrar para as pessoas que a moeda dos caras não está valendo nada. Comparado ao que era há um período atrás. Então, hoje, o socialismo, a esquerda, ela é considerável como um câncer. Ela destrói a economia, ela gera desemprego, ela gera uma dependência do Estado para ele chegar lá e te dar um cartãozinho esmola e você ser grato por esse cartão esmola. Porque se ele te der um emprego, você é livre. Eu te dou o cartão esmola para mim te manter nas minhas mãos. É isso que eles estão fazendo. Lisboa, a Venezuela já foi um dos países mais ricos do mundo. Você consegue explicar um país? Não tem pombo, não tem rato, não tem gato, não tem cachorro. Não tem um animal de estimação pra você brincar, porque eles comeram tudo. E as pessoas flertam com a miséria. Elas flertam com a escassez. Mas assim, até você ter esse paladar aí, né? Essa vontade de comer esses animais exóticos, eu te respeito. Mas você querer estender isso para uma nação de 200 milhões de pessoas, por isso que eu falo, a responsabilidade é nossa na hora de votar.
É difícil a gente convencer as pessoas daquilo que elas falam, mas elas não querem viver. Você viu aquela deputada do PSOL, que é a ala mais radical que tem, né, da esquerda, dizendo que os bilionários não deveriam existir e a bonita com um saco de McDonald's? Eu falei, olha só, quem será que é o dono do Mac? Você tem um Apple na sua casa, você come McDonald's, você consome Starbucks, e quem que você acha que são os donos de... A pessoa, será que ela tem entendimento? Será que a pessoa tem alguma disfunção, algum problema cognitivo pra você falar alguma coisa e viver outra? Desculpa, eu tenho todo o respeito por ela, mas ela tá bastante incoerente. Eu acho que é mau caratismo. Você acha que é mau caráter? 100%. Essa galera tem um desvio de caráter Uma pessoa que tem complicadíssimo. Uma pessoa que tem iPhone, come no McDonald's, anda de carro importado. Toma café Starbucks. Vamos fazer um monte de merchan aqui. Não, anda de carro importado. Vai passear, não vai pra Venezuela, vai pros Estados Unidos, vai pra Disney. Quer que eu aborte meu filho, mas não abortou o delas. Exato. Eles querem ver a degradação da sociedade. Meu Deus. Não é uma coisa maligna? Claro que é, do capeta. É muito ruim isso. Isso é do capeta. O capeta tá olhando e falando, vou fazer estágio na Terra que tá difícil aqui no inferno. Porque assim como Deus tem os soldados, o diabo também tem. É claro que tem. Brasília, há muitos anos, ficou na mão, me desculpa, do cão. Porque é o local que era para administrar nossas riquezas com a maior excelência do mundo. É um local que era para falar assim, ó, o brasileiro é rico em petróleo, se faça as refinarias. Para o povo pagar menos. É um país que tem energia limpa, vamos dar energia barata para o povo. A usina está rodando, tem custo, é natural. Então, é um Brasil rico, tropical, nós temos o verde, o amarelo, nós temos minérios que só o Brasil tem. Mas por que não prospera? Porque todos os políticos que sentavam naquela cadeira, eles vinham fazer o venha a nós o vosso reino e seja feito a minha vontade, assim na terra como no céu. Então é só para eles. E o povo? O povo a gente dá esmola e o que sobra. Quando o Bolsonaro entra, o Bolsonaro rompe essa linha. Uma coisa é você romper a linha no estado ou no município. Outra coisa é você romper essa linha numa esfera nacional. Então, quando o Bolsonaro assume a presidência da República, ele simplesmente foi na torneira e falou o seguinte, ó, acabou a zona, quem roubava não vai roubar mais, esses ministérios que eram tudo cabaré, fechou a porta, faliu o cabaré, e a bagunça que vocês faziam aqui, vocês não vão fazer mais, game over, acabou a zona. Você acha que um cara consegue acordar 365 dias do ano sendo odiado à toa? Você acha que uma imprensa arrebenta esse cara à toa todos os dias? Você acha que um grupo de políticos que até então se dizia no passado que nunca andaria junto, eles andariam junto hoje, nesse momento, contra um cara? Ele conseguiu unir tudo, o que prestava mais ou menos e o que não presta. Bolsonaro uniu tudo que é de ruim contra ele. Todos contra um. Alguém tem que estar errado. Hoje nunca foi tão fácil decidir uma eleição. Você falar assim, cara, eu quero esse cara. Não, eu quero tudo que não presta. Acabou. É tão simples. Então ele conseguiu unir tudo esse núcleo contra ele. Sabe não porque é tá normal. Branco, preto, tá assim, sol, tá noite e dia, tá muito claro. Você tem um ex-presidiário. A sua escolha. Você tem um ex-presidiário que tá ali, cara, uma nação brasileira, que quando põe um ex-presidiário para representar sua nação, é o fim da nação. Você não viu? É nada contra quem corre atrás ou não. Lisboa. É que o cara sentou numa cadeira, só pra não te interromper, ele sentou numa cadeira que é sagrada. É verdade. Ele sentou numa cadeira que é de princípios. É valores. E ele não tem nenhum valor. Ele tem preço. Preço não. Nós temos preços. Você tem preço. Os seus filhos que ainda não veio terão preço. E os seus netos. Exatamente. A sua descendência vai vir com dívida. É verdade. Então é isso. Ele vende a gente. Ele vende a gente. E hoje tem um cara que luta. Nós somos a mercadoria. Hoje tem da esquerda. Hoje tem um presidente... Nós somos o produto e a gente tem visto muito isso, essa manipulação das redes sociais. E a gente vê essa politização da esquerda tá tão aparelhado. Você vê na novela, você vê no comercial de shampoo, você vê no Big Brother. Meu Deus do céu! Lei Rouanet. E aí, como que você fala que é teoria da conspiração? Gente, há uma agenda sendo seguida, porque a esquerda ela está em tudo aquilo que você consegue falar em massa, ela tá presente. Agora porque ela não quer falar com uma pessoa ao mesmo tempo, ela quer falar com várias. Quantos anos demorou pra entender isso? Achei que você fosse perguntar a minha idade. Eu quase perguntei. Se perguntar a minha, eu pergunto.
Não, eu não quero saber. Eu não quero saber disso aí, não. Mas a gente é da década de 80. Nós somos dos de 80. A gente é novinho, amigo. Os 80 tá aqui, tá, gente? Respeito. Essa nossa geração É tá mais consciente. movimentando hoje. Repara. Os 80, os 70 aí pra trás é o que tá só segurando o Brasil hoje. 70, 60, tá, vai, meu filho, vai que a gente tá te ajudando, a gente tá te apoiando. Exato. Vai os 80, vai os Exato. 80, né? Isso. E nós estamos na linha de frente, Lisboa. Pô, linha de frente? Rapaz. Nós estamos na linha de frente, por isso que a gente tá tomando tanto na nuca. Chumbo na asa. Ai, me conta como que foi lá a Polícia Federal pegando lá em sua casa 5 da manhã, te acordando, tomando café com você. Como é que foi isso daí? Menina, eu tenho medo de falar uns nomes aqui, aconteceu um trem desse comigo. Não. Mas conclui teu raciocínio. Você viu? Você é jornalista. O quê? Você viu o que você falou agora? O perigo? O quê? Ah, o quê? Eu falei alguma coisa de errado? Falou. O que eu falei? Eu tenho medo. Ah, mas é porque eu já fui investigada pelo Ministério Público Cadê lá ele? no interior sobre as vacinas. Foi arquivado. Depois deles constatarem que a vacinação não é compulsória. Depois de um tempo eles conseguiram entender. Primeiro eu vou te bater, depois eu vou te dar o Depois que eu bálsamo. quase sofri um assassinato de reputação. É verdade, tá na Constituição Federal. É verdade. Ela é jornalista, ela tem um artigo em favor dela. Meu Deus. Depois que eu perdi contrato, que manipularam toda a região contra mim, como se eu fosse uma criminosa, enquadrada, eu fui tratada dessa maneira. Mas cadê? Cadê as feministas pra me defender? Nenhuma veio me defender. Pois é, branca, loira, classe média. Não, ela não. Qual interesse elas têm em mim? Você consegue ver o peso? Eu consigo entender que eu não faço parte dessa ala e eu estou aqui hoje, porque eu tomei a decisão de estar aqui hoje. Eu não sou o reflexo e nem a representação do feminismo no Brasil ou aonde quer que ele esteja. Eu sou fruto das minhas escolhas e eu não atribuo estar aqui a nenhuma feminista histérica que não respeita os mandamentos de Deus. Agora, você já imaginou como não fica? Porque, olha só, geralmente eles colocam esse atributo, é muito louco. Porque quando a Polícia Federal foi na minha casa, eu sabia que havia os atos antidemocráticos. Até hoje, os atos antidemocráticos que eu consegui cobrir, que eu cobri muito nas ruas, foi uma mãe grávida, um pai com filho, uma senhora com cachorro, casal de senhores e senhora, né? Uma família completa com a sua bandeira do Brasil, dizendo que ama o teu país. Eu acho que isso é o mais patriótico que existe. Pessoas que não quebram e dê pedra no final das manifestações, foi o que eu consegui ver, né? Viu nas manifestações a popularidade do presidente? Não, é surreal. É surreal. Eu vou em todas também. Eu vou em tudo. Onde tem motocicleta, eu tô chegando, eu acompanho. Então você consegue ver o reflexo seguinte: o ato antidemocrático no Brasil é você amar o teu país, é você querer o bem para aqueles que ainda não chegou aqui e para aqueles que virão. Então isso se tornou um ato antidemocrático. Isso não é nem constitucional. Totalmente irregular. Aí você vai falar assim, um cara de periferia, alguém entender isso, é só começar a ler, porque você começa a ver que a injustiça, ela começa a vir sobre você. Aí quando você começa a sofrer com isso, aí você começa, peraí, mas por que estão fazendo isso? E foi muito louco, porque assim, minha mãe me ensinou a não ser ladrão. Tive todas as oportunidades do mundo para correr no errado. Fazer o que eu queria mesmo. Tinha escassez em casa, eu queria um boot da hora, vamos pegar um ferro e dar um rolê. É assim que funciona. O que é ferro? Ferro é revólver, arma. Pode falar isso? Pode, é normal. É normal falar isso no YouTube? Não, é normal. Tô começando agora. Porque hoje no Brasil... Não quero perder meu canal. Não vai perder, não. Hoje no Brasil, o que acontece? O pessoal fala de arma, fica... Ai, meu Deus, mas eu não vejo ninguém assaltar de vassoura. Não, eu faço curso de tiro. Assaltar Você de faz pau. também? Já sou CAC, já. Você tá armado? CAC, não vota no PT, não vota na esquerda. Mas você tá por Lucas armado? Parece que eu tô vendo um negócio aqui, Isso é no short. Powerbank. Ah, powerbank. Eu sou homem bateria. A maioria dos meus entrevistados vem armado. Eu agradeço, porque eu me sinto segura. Arma na mão do cidadão de bem, vamos fazer um teste rápido só para me concluir. Quantos metros de altura você tem? Ah, não. Você me perguntar minha idade, agora meu tamanho, ô amigo. Não, fala. A verdade ou com salto? Dá um fake aí. 1,59. Eu sou compacta. Não, beleza. Mas tá bom, né? Tá legal, você então tem a menina 59. tá bom, é. Eu tenho 1,81. Eu peso 130 quilos. Se marcar, eu acho que eu peso umas 3 vezes seu quilo. Não, então, isso daí já não preciso falar, não, não precisa né? ser tão técnico, É, né? Mas eu ia perguntar só pra zoar. Beleza. Você quer saber a cor do loiro do cabelo? Esse shampoo eu já usei. Cai cabelo. Aí o que aconteceu? Eu peguei e tava olhando. O que vai deixar eu e você
com a mesma pegada é você com uma arma na cinta ou com uma arma na cinta. Mas Pronto. ficou igualzinho. Então Não aqui, tem ó. peso, não tem tamanho, não tem força. É verdade. Você pode tanto como eu posso. Você vê como a arma equilibra? Equilibra. Ela dá o padrão de equilíbrio na sociedade. Se você pegar a Ucrânia e Rússia, a Ucrânia era a segunda maior potência bélica. Devolveu as armas, a Rússia foi lá e... É. Acabou. Se eu desarmar você, eu mando em você. É. E aí o que aconteceu? A Polícia Federal foi na minha casa, busca e apreensão, acordou de manhã, bem cedinho, meio Eles são cedo. educados? São bem gente fina. É? Tinham dois que seguiam o canal, eles estão fazendo um trabalho. Dois dele. fãs? Tinha, aí pô, gostava do Bolsonaro pra caramba, chegou lá, viu os quadros no estúdio, curtiu, conversamos. Mas 5 da manhã? Você já estava esperando? Você já sabia dessa informação? Não. Eles não avisam. Você vai na periferia. Não manda nenhuma mensagem. Ai, meu Vem Deus, aqui. eles chegam do nada. Polícia Federal na periferia, lá na quebrada, o cara falou, mano, esse é perigoso. É PF na porta, sai fora. Os caras, esse é chave de cadeia, sai de perto. Aí os caras falaram, mas por quê? Não, PF na porta, não, dá licença. Aí nós trocando ideia, eu falei, mano, meu crime é falar de lagosta, fazer vídeo apoiando o Bolsonaro aí, ó, dá isso. E baixaram. Aí eu fui entender, não sendo filho, não sendo pai. Eu entendi o nível de perseguição que essa família recebe. Não faço parte do clero Bolsonaro. Eu sou um apoiador distante, simples. Hoje eu entendo o processo que esse cara passa, a destruição de reputação da família, 24 horas, e o bombardeio que ele recebe todos os dias, a cada minuto. 365 dias do ano. Fui depor, tive meus bens apreendidos, sem cometer um crime, simplesmente ato antidemocrático, filmar. Meus equipamentos que eu demorei alguns anos para conquistar foi tudo, porque você não monta um estúdio do dia para a noite. Tive minha casa violada, os meus direitos, tudo aberto, tudo exposto, gaveta de calcinha aberta da minha esposa. Você se sente impotente. Invadido. Sua privacidade acabou. Invadido. Acabou sua privacidade. Tudo preso. Eu pensei em desistir ali, parar mesmo. Falar, deixa quieto, não é isso que eu quero pra mim. E eu falei, cara, será que eu vou largar meu Brasil na mão? Agora você entende por que eu falei medo? Porque a gente não tem medo de falar, porque nós sabemos que estamos amparados pela Constituição Federal. A gente tem medo daquilo que nós vamos sentir posterior a estes atos totalitários, irregulares, inconstitucionais, e nós temos filhos. E a gente fala, eu quero deixar o meu nome no jornal para o meu filho? Eu quero que o meu filho um dia seja, assim, né, talvez passe por uma situação em que ele se sinta talvez humilhado. Pô, tua mãe tá lá brigando, não sei o quê, falando. Ainda mais eu sou mãe solo. Então, se fosse homem, eu tô dizendo isso porque é meu lugar de fala, né? Eu sei o que é ser mãe solo. O homem, quando é um homem falando de política, tem um peso. Quando é uma mulher falando de política, a gente precisa provar 2 vezes que a gente entende do assunto, talvez 3, talvez 4. Então, eu carrego um peso duplo pro futuro do meu filho, mas eu não vou desistir, Lisboa. Você, como mulher mãe, você sabe que se você não deixar um futuro melhor para eles, você provavelmente não vai descansar bem. Lisboa, hoje eu tenho oportunidade para falar para milhares de pessoas simultaneamente que o Brasil tem jeito de mudar. Eu tenho responsabilidade no voto e você também tem. Se um dia o meu filho me cobrar no futuro, eu vou falar, eu tive a oportunidade de lutar por você e não lutei. Então, eu quero lá na frente, independente do que pode acontecer. Filho, eu lutei por você, eu passei por isso, mas hoje você tá aqui no lugar melhor porque a mamãe fez isso por você. Eu não vou ser covarde. E isso aqui é para falar para vocês o seguinte, sejam pessoas com coragem, porque é isso que a Bíblia ensina. Exato. Espírito de coragem e não de covardia. Se você tem Deus em você e não tem espírito de coragem, que Bíblia que a gente está lendo? A questão não é só a Bíblia, você não existe, porque a maior riqueza que Deus deu, presta atenção, esse copo aqui não está com a sua marca? Isso. Pode, no condado, tá aqui. Isso aqui é uma marca. Uhum. Você não vai pegar, qualquer um pode pegar e usar e fazer o que quer. Não. Porque você criou. Uhum. Aí Deus cria você, te formou uma peça única e exclusiva, porque só existe um ser humano na Terra. Pode ser semelhante, mas você é único. Aí Deus te criou. Ele, como criador, ele poderia falar, você é meu e ponto final. Aí ele vai lá e te dá o livre-arbítrio. Ele é o criador. Ele te deu o livre-arbítrio. Ele, por te dar o livre-arbítrio, você escolhe o caminho que você quer seguir agora. Mas sabendo que alguém te formou. Uhum.
E e o que você cria, registra, patenteia, é teu. Você não dá o livre-arbítrio para uma arte sua. Mas Deus te deu o livre-arbítrio por você. Então, assim, hoje, se a gente tem esse livre-arbítrio, se a gente não correr e lutar por aquilo que é nosso, pessoas que estão lá atrás vão sofrer amanhã. E amanhã o meu filho pode olhar e falar assim, pai, mas você teve coisa, busca e apreensão, tudo isso que você passou, jornal te arrebentando, você em capas de jornal do Brasil inteiro, as pessoas te massacrando, na internet falando que vão te matar, que não sei mais o quê. Filho, foi pela sua liberdade hoje. Uhum. É por isso que a gente vai para as ruas, é por isso que a gente fala. Alguém vai ter que ir pro sacrifício. Então, eu costumo dizer que eu não estou indo em vão. As pessoas podem pensar, mas não é nada disso. Se você sair da sua caixinha, aonde você estiver, e começar a falar, você vai sentir o peso. Vai. Porque hoje eu não tenho nada. E é por isso que muita gente para, Lisboa. Porque então, começa a tomar porrada e a pessoa recua. Porrada. Mas eu aprendi o segredo para você não desistir. Você sabe que para chegar do outro lado você vai enfrentar uma luta constante, grande. Mas para você não desistir, é você ligar o botãozinho assim, irmão, tá na mão de Deus e que se exploda o resto. Você acha que eu não recebo crítica todos os dias, porrada todos os dias? Eu caguei para isso. Que fale mal, que fale bem, que se exploda. Eu tenho que caminhar, meu destino até o fim. Então eu vou continuar caminhando. Vai ter pessoas que vão vir do meu lado, vão me apunhalar. Tem outras pessoas que vão vir do meu lado e vão pôr o bálsamo. Tem pessoas que vão me sangrar. Só que do outro lado vai ter pessoas que vão cuidar dos meus ferimentos. Então, assim, a caminhada é longa, a gente vai embora. Eu costumo dizer que aonde eu chegar, o que eu conquistar, aonde eu chegar foi porque Deus permitiu. Aonde eu não chegar, ou Deus está me preparando, não era para mim, ponto final. Então não tem aquela ansiedade, eu quero, eu tenho que... Não, deixa a vida levar, deixa na mão do Senhor. Deuteronômio 3, não tem seu tempo, determinado debaixo do céu. Acabou. Então isso é muito importante, mas a gente tem que entender o seguinte, a jogada das pessoas ruins, porque o que é mal não dorme. Não. O que é mal fica todos os dias conspirando para produzir o mal. E nós, como criador de conteúdo que está falando com as pessoas do outro lado, tem que entender o seguinte, a vida não é só um lazer, a vida tem responsabilidades e funções. E se nós errarmos agora, o Brasil cair no socialismo, eles têm dinheiro para manter isso aqui, eu vou morrer, meu filho vai pro saco, 100 anos. Aí você vai falar, como assim? A Venezuela é um país pequenininho, de milhões de habitantes, é desse tamanho a Venezuela. A Venezuela tamanho do é Estado uma brasileiro. potência em petróleo. Emirados Árabes é outra potência em petróleo. Como um lugar que está na areia, que tem petróleo, é aquela potência, e um lugar que está na América Latina, rica em biodiversidade, rica em petróleo, é aquela miséria. Comendo lixo. E os dois têm petróleo. Sim. Me mostra, capitalismo, socialismo. Mas é visão de governo. Aqui, o cara vai lá, vende petróleo na malandragem, arranca o ouro da terra, tira tudo para manter o seu exército paramilitar. Aí você pega ali do outro lado, lá no deserto, lá no meio da areia, lá em Emirados Árabes, que é chique, aqueles aviões gigantão, tudo muito ouro. Gente, a chuva é artificial. Uma loucura, é uma doideira. Não, você vê como o negócio é louco? Surreal. Aí você pega, um tem petróleo e o outro tem petróleo. Mas por que esse prospera no meio do deserto e esse não prospera no meio da bonança? Essa é a matemática mais simples que existe. Eles provam que o socialismo é uma desgraça. Aonde ele chega, ele corrói. E você já viu que as famílias, né, destes líderes totalitários, eles gozam do capitalismo, Miami, dólares. Esses dias eu vi a filha, meu Deus do céu, eu fiquei chocada com aquele leque de dólares, as pessoas comendo lixo. Meu Deus do céu, você acha que socialista não quer um iPhone 13 Pro Max na mão? Um Apple Watch. Tá bom. Você acha que o socialista não vai querer uma Land Rover? Não, Evoque, uma casona com uma piscinona 20, não sei o que lá. Avião, viagem. Só que para sustentar tudo isso... Saúde, só que para sustentar educação. tudo isso é muito dinheiro. E eles têm que tirar de alguém esse dinheiro. Aí eles tiram de mim, de você e do teu filho. E nos escraviza por muitos anos. É uma sucessão de escravidão. Eles saem, entra eles. Eles saem, entra eles. E a gente sempre aqui embaixo. Sempre aqui embaixo. Uma locomotiva incansável. Exato. Gerações morrendo e poucos aproveitando. Eu aprendi o seguinte. A burrice é um bom investimento. Uma sociedade burra e ignorante é um bom investimento. Mas foi uma boa estratégia manter o povo ignorante. Pessoas que não sabem, sabe por quê? Eu estava dando uma olhada, o Elon Musk agora tem um carro elétrico. Aí o pessoal, uau, carro elétrico. Cadê os ambientalistas gritando? Carro elétrico. Tá todo mundo em off, tô só observando. Não tô vendo ninguém se manifestar. Só que o Brasil, em minérios, para composição dessa bateria, se eu não me engano, o Brasil tem 97%.
Você sabe o que significa isso? Pesquisa, pesquisa. Vai no Google, pesquisa, vai em livros. Esse minério hoje, que o Brasil tem em abundância, nós se torna o único país do mundo a ter um petróleo limpo. Sabe o que significa isso? A gente ditar regra para o mundo. Mas se eu te der a riqueza e você for um burro, você vai carregar a riqueza a preço de banana. O cara tem um carro, nós temos o combustível. É o útil e agradável, é a química perfeita. Sim. E por que não prosperar isso? O Brasil era para ser promissor em várias áreas. Se você pegar cada prato de comida do planeta, de cada 5, um brasileiro. Acho que até mais hoje em dia. O Brasil, Nós dominávamos. ele alimenta o mundo. Você sabe o que é dominar o mundo? A gente joga 1,5 bilhões, se não me engano, de alimento para o mundo comer lá fora. É o tanto de chinês que está lá desesperado porque não tem comida para eles. Você sabe o que significa segurança alimentar? Países lá fora não tem comida. Segurança alimentar é o seguinte, a gente produz, a gente come, a gente vende. Tem países que na pandemia ficou sem comida. Eu converso com muita gente fora do país. Comida racionada. Nem é isso, é porque não chegou, não tem mesmo. É, não tem, então. Aí tem que comer uma fração porque você precisa ter para outro dia. E o Brasil, aí aparece aquela turma, não, é que nós temos que fazer a reserva indígena, porque senão o índio não tem pra onde ir. Aquele papo tão idiota que um monte de burro acredita. Pega reservas que são feitas para índio. Olha o que tem debaixo dessas terras. O índio tem interesse em mineração. Tem. É o trabalho. Mas não é só eles isso. faturam muito. Vai muito além disso. A crise agora na Ucrânia com a Rússia foi a questão do fertilizante. Você viu a reserva que tem, acho que é no Foz do Madeira, de fertilizante que o Brasil tem, que não pode pegar porque virou uma reserva? Para que eu vou fazer uma reserva no lugar estratégico? Reserva é uma mansão que eles guardam a riqueza do Brasil para eles virem buscar quando eles precisarem. Porque para tirar o índio é só pôr um decreto. Eu meto o pé na bunda do índio, sai tribo, sai todo mundo de lá. Todo mundo sabe disso. Então, as nossas reservas que tem para índio no Brasil são reservas estratégicas. Por que você acha que ONGs do mundo inteiro vai para a Amazônia, o Nordeste está ali cheio de terra seca? Por que ninguém vai para lá? Ninguém para se perguntar, mano. Meu Deus, é tão É uma óbvio, banda tão... Lisboa. Eles vêm tão para cá óbvio. para mapear solo, identificar minérios de riqueza. Ali é boa reserva, ó. Onde é rentável. Manda reserva. Aí eles vão lá e fazem uma reserva. Se acabar o fertilizante lá fora, acabou. O que acontece agora? Ó, irmão, aquela reservinha no Brasil já era. Não tem ninguém, não tem índio, não tem comunidade, não tem povo que vai fazer o povo parar. Eles vão lá naquela reserva de índio no Brasil e vão tirar o que eles querem. Então, a nossa riqueza é para nós. Eles estão internacionalizando principalmente a Amazônia. A Amazônia é um ninho de ouro que ninguém pisou, que o homem não andou. Até eu que sou trouxa, eu quero virar índio e pegar um pedaço daquela terra. Até eu que sou idiota. É minérios, pedras preciosas que ninguém nunca viu e nem vai tocar. Se você pegar na década de 80, o topázio azul saiu na década de 80 da Amazônia. Ficou na Inglaterra guardado 30 anos num cofre. Ninguém nem sabe dessa história. Ninguém nem tem nem ideia disso. Por que guardaram 30 anos? Porque ficou escondidinho há 30 anos. O dono principal morreu, o filho colocou em exposição. É uma pedra de 2 quilos, com valor inestimável, que foi tirada da gente numa expedição. Quantos topázio foi tirado da gente? E que daqui 30, 50 anos eles vão mostrar. O valor é inestimável dessa pedra preciosa. E foi levado embora. Sabe o que ficou pro brasileiro? Um dedo para ele chupar. Como eles sempre fazem com a gente. O que o presidente Bolsonaro fez é o seguinte: o que é do brasileiro é do brasileiro. O que é nosso, e nós vamos cuidar primeiro da nossa casa. E o sistema que estava aí sempre cuidou de fora. Eles não estão preocupados comigo e com você. E hoje nós temos um presidente que é Deus, pátria, família e liberdade. Você tem direito de falar. Você tem direito de usar o que é teu. O Brasil é teu. O Brasil é nosso. Nós temos que cuidar da nossa casa. Sem dúvida. Lisboa, você tem uma aproximação agora, né, com a família Bolsonaro, como clã. E além do presidente Bolsonaro, quem que você tem mais amizade ali dos filhos? Você sempre tá com eles, né? Conheço todos. Você virou um youtuber oficial? Eu digo que nem é oficial. É que Porque a gente, todos eu quero buscar oscilam, informação. mas você tá sempre. Não, é porque assim, a gente corre pelo lado certo. Eu sou uma vítima do sistema. Negro, pobre, de periferia, Polícia Federal, vários inquéritos, busca e apreensão, bloqueio de bens.
Caraca, eu sou uma vítima. Pobre, de periferia, Quantos negro. estão nas redes sociais te defendendo? Tem bastante amigos. Isso eu não posso negar, tem bastante amigos. Mas hoje, eu sou uma vítima. Sim. A Globo não quer saber se a minha mãe é prostituta, que a gente passou perrengue, É que mora em isso. periferia. O UOL não quer saber se a gente passou fome ou necessidade. Uhum. O Terra não quer saber se a gente... Não, eles querem ferrar com a minha vida. É, Por quê? Porque eu falo com muito mais pessoas do que eles. sim. Essa é a grande realidade. Você, do seu local, de uma periferia, falando mais do que uma CNN, falando muito... Quantas vezes eu passei a CNN aí? Várias vezes. Bateu a audiência. né? Várias vezes, não, várias. Tanto que usaram até minhas imagens. Quantas vezes eu passei a tiragem de revista? Eu tive na manifestação do dia 1º de maio. Só na manifestação do dia 1º de maio, até agora, bateu 700 mil pessoas. Em menos de 24 horas. Uhum. Os caras vão querer falar comigo? Claro que não. Uhum. Os caras falam, mano, esse carinha tá incomodando. Uhum. Esse cara tá enchendo o saco. Porque eu só quero mostrar a verdade. O cidadão comum tem que fazer o seguinte. Eu te levo a informação. Você faz o filtro. Não sou eu que filtro pra você e pauto você. É você que faz o filtro. Você tem direito, você tem que... Ó, eu gostei disso, eu não gostei disso. Agora, eu pautar você é outro papo. Uhum. É o que a mídia Brifar. perdeu. A mídia hoje perdeu o seguinte, eu perdi o poder de pautar as pessoas. Uhum. As famílias que antes sentavam em frente ao Fantástico pra ficar assim, ó. Vamos ver o que eles vão pautar a gente hoje. Saiu, tá todo mundo no celular. A televisão brasileira conversa sozinha hoje. Uhum. O pessoal liga aí só pra fazer um barulho, porque tá todo mundo no celular. Você lembra que antigamente saía no domingo falando que óleo de coco no rosto, na mão, no cotovelo, no joelho, no cabelo. Segunda-feira esgotava o tal do óleo de coco. Eles pautavam. Aí começa aquela onda de médicos falando, não, gente, não é bem assim, não é bem assim, não é Quebra bem porque assim. vendeu bastante. É. Aí não, porque agora precisa vender outra coisa. Aí no outro domingo, a mandioca com arroz, com feijão, não sei o que, emagrece. Meu Deus, Acabou a mandioca. Não, é exato. Aí Éramos pautados. você liga o seu celular hoje, E só o que estava na TV prestava. qualquer cidadão brasileiro hoje é um comunicador. É só pegar essa pecinha e usar, para o bem ou para o mal. Acabou. É. A mídia foi esfacelada. O que a esquerda quer hoje pra gente? Eu resumi para você. A esquerda viu o seguinte. O brasileiro está falando. E a imprensa não está conseguindo pautar. Se o brasileiro comum fala, brasileiros comum entende. O pai de família entende, o cara que pega o busão aqui entende, a tia que tá ali limpando a faxineira, da periferia, todo mundo entende, porque é cidadão, povo simples falando com o povo simples. Não tem complexidade, não tem aquela coisa, nossa, ele falou tão... Não, povão, um conversando com o outro. E quando se aumenta a comunicação, você não consegue manipular esse povo, Sim. você não consegue prender. É. Então hoje a televisão, ela tá ligada falando sozinha. O que a esquerda quer hoje é o seguinte, censurar as mídias sociais, foi o que o Lula falou, ele quer cortar as mídias, provavelmente eu deixo de existir, se esse cabra ruim volta, você entendeu? A legalização... Ele já fala em regulamentar as redes sociais. Por quê? Se eu não Que loucura. eu regulamento a mídia, tiro vocês de lá, calo você, mulher, Uhum. Nossa, eu é sou o uma que ele das quer. primeiras. Ele vai calar você, e o que ele vai fazer quando ele regulamenta? A regulamentação da mídia é uma palavra bonita para calar sua boca. É. Vai te Só censurar. Isso. Só isso, eu vou calar sua boca. A não ser que eu fale aquilo que eles querem. Pautada por eles. É aí que Sim. acontece. Volta o sistema antigo. Exato. Eu tiro essa turma da rede, censuro a internet, corto, pior que China. Corto, porque eles sentiram. Agora eu pego o dinheiro, Globo, pau, uau, pau. A Globo só em 10 anos pegou 10 anos. O governo Lula, Dilma, que começou a receber no FHC, 10,2 bilhões de reais. Pesquisa no Google. Globo recebe 10,2 bilhões. Pesquisa. Você sabe o que dá pra fazer com 10,2 bilhão? Meu Deus. Eu mando nessa zona. É. Eu falo o que eu quero, eu pauto o que eu quero. Nós temos dinheiro. É. Aí o Bolsonaro falou, não, acabou a zona aqui. Uhum. Corta a mamata. Vocês querem? Vão trabalhar. Uhum. Eles não eram acostumados a trabalhar, é a mamar. E para você desmamar uma criança, ela chora. Muito. Aí a esquerda falou, a gente quer voltar a mamar. Bolsonaro, aqui não vai ter teta. Hoje o Brasil está entre o bem e o mal. Por mais que você goste ou não. O único cara que está segurando a sua liberdade falou, você pode me xingar. O Bolsonaro pede para matar ele, pede para trucidar, desejam a morte, jogam bola com a cabeça dele de futebol, brincam esfaqueando ele. É uma maravilha. É o único cara que teria direito de pedir para censurar, é o cara que está à liberdade. Podem fazer o que vocês querem, que passar do âmbito normal é jurídico. A gente vai brigar lá, a gente vai discutir lá. O Lula não. Se eu fosse o Lula, Porque ele é totalitário. eles iam te picar um monte de processo, porque eles usam o judiciário para nos ferrar. Porque eu tô cheio de processo, por que você acha? Porque eu sou bonitinho? Não.
É porque eu estou incomodando. Uhum. Então, o que acontece? Eles querem nos calar, eles querem tirar a gente do jogo. Tirando a sociedade do jogo, ele toma o jogo de volta, volta o que era antes. Paga a mídia, como eu te calei, eu te pauto. Acabou. E o Bolsonaro não, todos falem. Sabe que as pessoas. É muito importante que as pessoas tenham entendimento que há sim uma força de bem Contra o mal. contra o mal. E quando a gente usa a representatividade da imagem do presidente da República, Jair Bolsonaro, é importante que você entenda que ele apanha, assim como Jesus apanhou. Não estou comparando, tá? Até porque nós estamos falando de Deus e um homem, mas eu acredito sim naquele poder que Deus coloca, porque ele, na palavra dele diz que nós faremos mais e além do que foi feito no tempo de Jesus. Quando nós falamos que o presidente Jair Bolsonaro ele apanha, porque ele é contra essa agenda política da esquerda, Exato. se a gente fizer um comparativo em relação a Jesus, Jesus ele foi crucificado não porque ele era popular. Jesus foi crucificado porque ele era uma ameaça. Exato. Você que é cristão e vota na esquerda, você precisa rever a sua Bíblia. Porque Jesus não era um socialista. Muito pelo contrário. Jesus andava com discípulos armados. Todos. Jesus recebia ajuda voluntária e financeira das mulheres. Jesus, ele foi sim um revolucionário porque ele tinha uma missão na Terra. Jesus é Deus. Então, quando a gente vê uma pessoa que hoje está no Brasil tentando mover céus e terra para fazer com que a gente viva uma vida próspera, como é que ainda tem cristãos que invalidam essa tentativa de fazer o Brasil andar nos trilhos? Porque até então nós não andávamos Lisboa. A maior experiência da minha vida, foi eu sentar na mesa do presidente. Eu estive no Palácio do Planalto. Ele estava sentado na mesa, ele ia almoçar. Aí eu falei, o que tem nessa cadeira? Ele, senta aí. E por um Ele é momento gente eu boa. sentei. Ele é gente Bolsonaro boa. é 10. Filho. Eu 10. sonho um É dia o tiozão. também lá tomar um café. Ele é um É tiozão? o tiozão, senta, quer zoar, conversar, trocar ideia, come farofa na roupa. Eu quero ser amiga da Você Michelle fica- você fica assim, Bolsonaro, rap- aí você da fica- Heloísa. Aí você fica assim, rapaz, ele é gente como a gente, ele é simples. E essa experiência que eu tive, quando eu sentei na mesa dele, eu sentei e coloquei a mão na cadeira presidencial, passou aqui um filme na minha cabeça. Por um momento, você consegue ver ali um homem mau governando uma nação, a nação geme. E ela acha que está sendo boa, ele está sendo bom, não, geme. E sofre esse povo. E um homem justo, quando governa, o povo se alegra, mas ele geme. O Bolsonaro, ele não é santo. Ele só é um cara justo, que todos os dias, quando acorda, ele entrega o Brasil na mão do Senhor. Isso. O Bolsonaro foi o único presidente que pediu um jejum nacional, que os povos orou. Aquele momento que Bolsonaro pede o jejum, a nação ora, ele provocou o inferno. Você viu que o Lula fez uma declaração onde já se viu um presidente parar sua agenda política para fazer uma oração. Meu Deus. Eles não creem em Deus. Que falta de entendimento. Eles não creem em Deus. Eles usam os cristãos para voto. A esquerda não gosta da família. E você tem um presidente hoje que é Deus, pátria, família e liberdade. É um cara que tem princípios. É família. E a esquerda, por muito tempo, o projeto dele é destituir família. A única coisa que nós temos As aqui, bandeiras são todas vermelhas, contra a família. Contra. Tudo que nós temos hoje, e a riqueza que o homem tem, é ele poder olhar para trás e falar assim, eu estou partindo dessa terra, mas eu deixei família. Então o Bolsonaro hoje, ele não luta por mim, ele luta pelos seus filhos, pelos seus netos, pela geração que vem amanhã. E a esquerda não quer isso. Então eu me sinto um covarde se não entrar nessa batalha para tentar orientar as pessoas. Gente, o que o cara está fazendo aí, você não precisa gostar dele. Eu só quero que você reveja os seus valores e veja o que você quer. Você não vai apoiar um cara que rouba um celular, porque quem rouba um celular mata um filho. Você não vai apoiar um cara que invade propriedade, porque quem invade propriedade tira aquilo que você demorou para conquistar muitos anos de vida. É seu. Você não vai apoiar alguém que vai lá e fala assim, eu vou ali abortar e já volto. Não, porque é vida. Como essa turma apoia o aborto, mas não apoia o cara que tira uma vida? A pena de morte. Eu posso matar um inocente, mas eu não posso condenar à morte um culpado? Não está errado. Ô Lisboa, a líder do movimento abortista, acho que na Argentina, ela morreu fazendo um aborto. A gente não vai ter segunda opção. 2022 se resume
em um ponto final. Ou é Jair Bolsonaro, Ou já era. É isso. acabou. Ai, obrigada. Ai, meu Deus, você é maravilhoso. Ai, por favor, coloca palmas aqui pra ele, porque ele... Ihul! Tá ok? Deus te abençoe. Obrigado, filho. Muito. Obrigado. Que as mãos de Deus estejam sobre o seu ministério. Amém. Porque o seu ministério continua. Eu É creio. porque você virou blogueiro, influenciador. Que eu não paro, não. Não para. Continue falando de Jesus. Sempre. Continue falando do presidente Jair Bolsonaro. Defendendo as nossas bandeiras. Obrigado pelo livro. Eu vou ler. Eu leio isso daqui em uma horinha. Rapidão. Receba. Vamos brindar? Ó, Agora nós um brinde. tomaremos um brinde. Sinta o que tem na sua canequinha e me conta. O que colocaram pra você? Vamos ver o meu. Ah, não. Se você falar... Fala. Bem, companheiro. tá fraco, Dia companheiro. 51 aí. Esse podcast não tá muito evangélico, hein? Bem, companheiro. Eu quero água de coco do próximo. Cadê o bagulho, companheiro? Deixa eu aproveitar aqui a audiência, pedir pra você se inscrever, ativar o sininho. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, a gente tem aqui uma entrevista inédita, trazendo convidados extremamente relevantes no cenário da política. A gente se vê quinta. Fica com Deus. Um beijo. Tchau. Ihu. Ihu.